Olá, queridos, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre materiais básicos e eu vou direto ao ponto, começando com tesouras. É importante que vocês tenham uma tesoura para tecido e uma tesoura para papel, porque a tesoura para papel tira o fio da tesoura para tecido. Então sempre escolham uma tesoura mais robusta, mais pesada, para você utilizar para o corte de tecidos, e uma que pode ser mais simples para papel. Então, por exemplo, essas duas ou essas, modelo com cabo plástico, eu super indico as tesouras da Mundial, gosto muito de trabalhar com elas. Ou mesmo se você não quiser investir numa tesoura cara, você pode usar tesoura escolar para cortar papel. Mas depois tente ver uma tesoura mais robusta para essa parte, porque às vezes o papel craft é muito duro, então acaba você levando mais tempo usando essas tesouras menorzinhas. Algumas pessoas também gostam de trabalhar com essa tesourinha para arremate. Elas são super legais, mas elas ficam cegas facilmente. Isso é difícil de colocar para molar. Uma marca boa para se trabalhar, eu tenho uma aluna que tem, é a da Mundial também, né? Da mesma forma que eu indiquei das tesouras. Ela é muito boa, ela é afiada, tem a ponta precisa. E isso ajuda muito vocês no trabalho na hora de arrematar. A gente chama essa tesourinha também de tic-tac. Próximo material, lápis. Eu adoro riscar no tecido com lápis. Eu gosto de trabalhar com um lápis 6B, porque o grafite ele é mais forte. Então você consegue fazer um traço bem definido por ser lápis no tecido e facilmente, porque o grafite ele é mais forte. O que eu mais gosto é esse da Cis, porque ele é bem forte e deixa super fácil essa parte do risco. Uma outra opção que você precisa ter para riscar os moldes ou qualquer outra coisa no tecido é o giz. Eu adoro esse giz, que é o giz de pozinho da Águia, e ele é ótimo que você não precisa utilizar o refil da marca, você pode usar o próprio talco, a não ser que você queira de outra cor, aí você pode colocar aquele rosa, azul, verde, amarelo. Só uma coisa ruim desse giz é que normalmente vocês só encontram em caixinha com 5. Então é legal vocês dividirem com uma outra pessoa que queira também utilizar esse giz. Ou até vocês às vezes conseguem na internet ou próprios armarinhos específicos a unidade, tá? Vale super a pena, só atenção, não deixem ele cair de ponta no chão, porque tem uma rodelinha de metal aqui e se ela entorta, fica difícil de girar. E aí quando vocês comprarem esse giz, vocês tirem essa caixinha aqui e tirem essa proteção para ele começar a funcionar. Ó, vou colocar aqui, faço assim, viro o sacudo. E essa rodelinha é o que define o seu risco perfeito. E sem esforço, tá? Isso que é mais importante desse giz mágico. Outra coisa super interessante e que eu tô gostando muito de usar ultimamente é uma canetinha chamada caneta mágica ou Friction da Pillow. Ela é ótima para vocês fazerem marcações em locais que vocês precisem que depois suma, né? Então, para vocês não terem que ficar lavando para sair o giz ou qualquer outro tipo de marcação, batendo, esfregando. Essa canetinha é ótima porque ela some com o calor, tá? Ela é muito utilizada para as pessoas que fazem bordado e que precisam fazer riscos. Então, caneta mágica tem que estar na sua lista. Bom, é meio óbvio, né? Mas vale dizer que borracha e apontador são sempre fundamentais para quem trabalha riscando em papel. Outro material importante é a cola bastão. E essa não tem marca específica, né? Qualquer cola bastão funciona. A gente utiliza muito quando a gente precisa emendar alguma parte do molde, que ela não deixa enrugar e é super prática, seca rápido. Uma coisa muito importante e fundamental para a prática da costura são os alfinetes. E aí é uma coisa importante para prestar atenção, porque eu gosto muito de utilizar os alfinetes de cabeça de vidro da Coats. Eu gosto de utilizar eles porque eles têm a pontinha bem afiada. Então, para tecidos como chiffon, tecidos muito finos, eles entram sem puxar o fio. Tem uns alfinetes, principalmente aqueles de bolinha, a cabecinha de pérola, eles são muito grossos. Então, você às vezes tem que ficar rodando ele para entrar na trama sem puxar fio. Então, por isso que eu super indico esses alfinetes de cabeça de vidro da Coats. Outra coisa super importante é a fita métrica. E aí, eu vou fazer uma outra observação importante também, que é: tem vários tipos de fitas
né? Essa daqui é super bonitinha porque ela é rosa, eu uso muito para essa parte visual, assim, da composição de cena, mas ela não é funcional para mim. Eu não gosto de utilizar ela porque um lado ela é centímetro, mas do outro lado ela é polegada, e a gente não usa polegada aqui no Brasil. Além de, numa ponta ela começar no 1, mas na outra ela terminar sem nada, ela é lisa, ou seja, não tem função nenhuma. Já nessa fita aqui, que não é a mais bonita, mas é a mais funcional, você tem um lado que é centímetro, no outro lado ele já é dividido assim de meio em meio, que ajuda muito na hora de fazer marcações de costura. E aí, por exemplo, é super funcional essas pontas, elas acabarem certo na medida, porque digamos que você esteja medindo aqui, aí terminou a fita, posso pegar a outra ponta da fita, ó, e já começar a medir de novo. Então, é uma fita funcional. Tem umas mais antigas que também são iguais a essa, azul, é que o modelo mais atual dessa daqui é azul com branco. Elas funcionam também da mesma forma, só observa isso. Pontas funcionais e centímetros dos dois lados, tá? Outro material, bobinas plásticas. E aí vocês vão ter que ver qual é o modelo de bobina que vocês têm que usar para a máquina de vocês, porque existe bobina alta e bobina baixa. Vocês têm que ir ver no manual ou levar pelo menos uma que já tenha na máquina, né, como modelo, porque aí lá na hora de comprar vocês têm como comparar. Então, bobinas de máquina. Tem bobina plástica e bobina de metal. Hoje em dia, a gente encontra muito mais fácil essas bobinas plásticas e eu gosto muito porque dá pra ver as cores facilmente e elas são baratas e super resistentes. Também não tem especificação de marca, só fiquem atentos porque alguns tipos, elas são muito duras para entrar naquela parte onde você enche a bobina e aí fica chato. Então, se você tiver dúvida, leva um saquinho, vê se aquele tá funcionando bem, aí se der certo você compra o restante, porque essa entrada aqui do meio pode ser apertada para sua máquina. Isso aqui já é um acessório, mas eu acho super funcional. É uma caixinha de bobinas. Ela é ótima para você organizar as suas bobinas. Vocês acham facilmente também na internet. Pode ser organizador de bobina plástica ou organizador de bobinas ou caixinha de bobinas, enfim, qualquer coisa vocês podem procurar. Uma hora vai aparecer certinho essa caixinha, que vale super a pena. Uma coisa importante é que bobina também é chamada de carretilha, tá? Então, alguns vendedores, se você falar bobina, eles vão te dar bobina. Se você falar carretilha, eles vão também te dar a bobina. E aí, carretilha também é isso aqui, ou rolete, tá? Isso aqui é muito interessante pra gente trabalhar para tirar moldes de roupas existentes nossas. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa tirar esse formato da cava, mas a gente não tem acesso para riscar. Então, a gente coloca um carbono embaixo, planifica certinho e passa o rolete ou carretilha. E aí ela vai ficar marcadinho, pontilhado no molde, no papel. E papel carbono também é super importante pra gente poder usar a carretilha quando a gente for tirar algum tipo de molde. Um item fundamental na sua bolsinha de costura é o abridor de casa, ou desmanchador, ou descosedor. Esse instrumento é fundamental para nossa prática de costura porque a gente erra na costura e a gente precisa desmanchar, tá? Outra coisa que é super legal e que ajuda muito é o passador de elástico, tá? A gente coloca o elástico aqui, prende e passa ele pelo túnelzinho. Chegando do outro lado, a gente solta essa argolinha, tira o elástico e tira esse aqui. Normalmente se vende esse kit do passador de elástico com o desvirador de alça, que é esse instrumento super legal e que torna muito prática qualquer necessidade de virar um rolotê, por mínimo que seja o espaço dele. Então, é esse objeto, minimalista. Para fazer modelagem, eu indico o papel craft e aí fica a critério de vocês. Pode também utilizar aquele papel pardo que a gente usa para embalar aquelas caixas que a gente envia pelo correio. Eu uso um rolo de craft monolúcido que você pode encontrar na Calunga ou qualquer outra papelaria, mesmo online. Eles são mais estreitos do que o papel pardo,
mas como ele é no rolo, você pode emendar, né, sem problema nenhum. Ele normalmente tem 60 centímetros de largura, então é um tamanho bom para você fazer modelagem e o preço sai super em conta você comprando um rolo, não é caro também, tá bom? Agora falaremos sobre réguas. Réguas eu indico aqueles kits de alfaiate. Tem uma régua que tá faltando aqui que eu não sei onde é que tá. Na verdade eu uso bem pouco essa outra régua, por isso que eu trouxe essa daqui pra vocês. Porque se vocês encontrarem elas avulsas, vocês podem comprar elas avulsas. Não precisam comprar necessariamente o kit de 3 que vem ainda com uma régua de gancho. A gente consegue facilmente fazer o gancho até de forma mais bonita, o gancho com essas réguas sem problema nenhum. Então, kit de réguas de alfaiate. Tem essas réguas também em acrílico, tá? Se vocês acharem, eu acho até que o custo-benefício é melhor, porque a longo prazo, por exemplo, essa minha já quebrou. Eu já tive uma de acrílico que, enfim, perdi e era ótimo. Se chama curva francesa essa. E essa daqui vocês conseguem como curva para manga, tá? Ou para calça. Também no kit normalmente vem um esquadro. A princípio, o esquadro desses de madeirinha, eles vêm super quadradinhos ainda. Então, assim, não tem necessidade de vocês comprarem o esquadro agora, se vocês comprarem no kit de alfaiate e vierem todas as réguas. Mas depois, com o tempo, por exemplo, esse meu, ele já tá super arredondado. E aí não tem função o esquadro, porque a gente precisa de um esquadro para costurar. Não tem como fazer as coisas na costura sem esquadro. Isso é um erro que muita gente comete e tem que ter esquadro na hora que for modelar ou que for, enfim, tirar uma medida ou fazer um molde. Você precisa ter referências e a melhor referência é um ângulo reto. Dali em diante você consegue trabalhar as medidas, né, que você precisa. Então, esquadro é fundamental. Depois de um tempo, sugiro comprar um esquadro de acrílico. Eu adoro esse da DZTech, porque ele começa do zero. Então, assim, é um esquadro super funcional, porque eu não sei por que esquadros não começam do zero, né? Então, a gente acaba tendo que esquadrar, chegar pro lado para poder medir. Se você não quiser investir num esquadro assim mais caro como o da DZTech, você pode comprar um esquadro bem basiquinho. O importante é que ele seja quadrado, porque o objetivo do esquadro é a gente fazer ângulo reto, então não pode ser redondo aqui. Falando ainda de réguas, é super importante que vocês tenham uma régua grande. Essa, por exemplo, é uma régua de metal, mas vocês conseguem réguas de acrílico ou mesmo réguas de madeira, né? Só que com o tempo elas vão acontecer aquela mesma coisa que aconteceu no esquadro. Então eu recomendo já comprar uma régua boa de acrílico ou de metal, mas se a princípio você não quiser, não precisa, vai vendo a sua necessidade conforme você for produzindo, porque tem gente que não produz tanta coisa grande, né? Gosta de fazer coisas menores, então aí também não tem tanta necessidade. Então por hoje é isso. Se vocês curtiram, deem um like, se inscrevam no canal, visitem lá o site e me falem aqui o que vocês querem aprender nos próximos vídeos. Eu adoro escutar feedback. Um beijo e até a próxima!